Hoje vamos falar sobre os ninjas mais poderosos de cada clã no universo de Naruto. Porém, lembrem-se, eu estou apenas considerando clãs dos quais conhecemos pelo menos um membro e cujas habilidades podemos discernir. E eu também vou levar em conta o membro mais forte desse clã baseado no auge de sua força. Eu vou começar com um clã que a gente nem sabe se realmente é um clã, mas provavelmente se eu não mencionar aqui, algumas pessoas vão ficar irritadas. O clã Namikaze, que eu meio que acho que é uma família, mas enfim, obviamente o membro mais forte desse clã ou família é o Minato. Sem dúvidas, nem precisamos explicar muito. Minato é um dos ninjas mais fortes da história e a sua família, ou clã, é completamente desconhecida, porque na obra de Naruto a gente não teve desenvolvimento dessa parte. A gente não sabe nada sobre os seus pais, então é fácil supor que ele era o único prodígio do seu clã. Continuando, o próximo também é um clã que a gente não sabe se é um clã ou família. Eu tô falando do clã Haruno. Sakura tem um símbolo diferente nas suas roupas, indicando que a sua família tem pelo menos alguma importância em Konoha. Então talvez os Haruno sejam um clã de fato. E obviamente, Sakura é o membro mais forte desse clã. Eu sei que o pai da Sakura aparece em alguns fillers e também alguns filmes de Naruto não canônicos, sendo retratado como um genin eterno, mas tanto faz, obviamente a Sakura é a mais forte dali. Agora, vamos passar para os clãs que realmente sabemos que são clãs, referidos como clãs e não apenas como sobrenomes na obra de Naruto. Começando pelo clã Inuzuka, pra você que não sabe, é o clã dos cães. A gente não conhece muito dos membros desse clã, apenas o Kiba, a sua mãe e também a sua irmã. Talvez os cães também sejam membros do clã, mas a gente ainda não sabe sobre isso. É implícito na obra de Naruto que o cachorro com quem a mãe de Kiba sempre anda é o seu pai, o que é bem estranho se a gente for parar pra pensar. Porém, eu acho que é seguro dizer que no final das contas, Kiba é o membro mais forte de seu clã. Ele conseguiu utilizar a si mesmo, Akamaru, e um clone das sombras para criar aquele cão gigante de 3 cabeças que lutou contra várias miniaturas do 10 Caudas no campo de batalha. Um feito impressionante para um cara que usa o seu cachorro para lutar. Infelizmente, o Kiba foi um pouco esquecido na série, mas eu ainda dou essa vitória para ele. Em seguida, vamos para o clã Aburame, um clã muito subestimado que eu gosto bastante a propósito. A maioria das pessoas não gosta porque acham nojento devido aos seus insetos, mas o Shino é um personagem incrível. Ele é definitivamente o membro mais forte do clã Aburame e os seus insetos são completamente versáteis. Ele consegue criar insetos gigantes que têm a habilidade de absorver chakra, e esses mesmos insetos gigantes destruíram várias miniaturas do 10 Caudas na Quarta Grande Guerra Ninja. Algumas pessoas podem argumentar que Torune seria mais poderoso que o Shino por causa dos seus nano-insetos, o que eu confesso é uma habilidade extremamente roubada, mas eu acredito que durante o arco da guerra, o Shino acabou superando o Torune. Existe até um episódio filler de Naruto em que os dois acabam se enfrentando e o vitorioso é o Shino. Partindo agora para o clã Yuki. Ok, eu sei o que você deve estar se perguntando, que clã é esse? Bom, ele é o clã do Haku, o clã da Kikei Genkai do estilo gelo. Eles foram caçados quase até a extinção na Vila da Névoa justamente por causa do seu Kikei Genkai. Mas por que isso aconteceu? Bom, ninguém sabe. Obviamente, Haku é o membro mais forte desse clã, não apenas porque ele é o único personagem que a gente conhece, mas também porque ele é bem poderoso. Ele foi capaz de enfrentar personagens do arco da guerra, incluindo Rock Lee. Já que a gente tá falando da Vila da Névoa, outro clã que vem dessas áreas é o clã Hozuki. Pra você que não sabe, é basicamente o clã do Suigetsu e do seu irmão Mangetsu. Mangetsu foi apresentado como uma verdadeira fera, um dos 7 espadachins da névoa e o único que dominou as 7 espadas. É implícito na obra de Naruto que Mangetsu é muito mais poderoso que o Suigetsu, pelo menos no que diz respeito às declarações que vimos na obra. Embora o Suigetsu fosse capaz de lutar contra o 8 Caudas, o que não é uma tarefa fácil, os membros desse clã têm a habilidade característica de se transformar em água quando são atingidos por qualquer pessoa ou ataque físico. Porém, como todo poder apelão, essa habilidade tem uma fraqueza, e a sua fraqueza é o estilo relâmpago. No entanto, o título de membro mais forte do clã Hozuki não vai para o Suigetsu, muito menos para o Mangetsu, e sim para Gengetsu Hozuki, o segundo Mizukage. Ele era um mestre de Genjutsu com habilidades de estilo água típicas do clã e um estilo de óleo que quase inutilizou a areia do Gaara. Ele também tinha uma habilidade chamada a Tirania do Perigo Fumegante, uma técnica de explosões infinitas que poderia destruir exércitos inteiros e exigiu 2 Kages para detê-lo. Gaara e Onoki quase foram mortos por ele. Definitivamente, Gengetsu era uma verdadeira ameaça. Agora temos o clã Yamanaka. Honestamente, eu não vou dar esse título pra Ino porque ela nunca impressionou a gente na obra de Naruto. Eu vou dar o título para o seu pai, Inoichi, que tem feitos muito mais impressionantes. Inoichi foi capaz de manter toda a aliança ninja por dias conectadas a fio. Claro, Ino faz isso também no final da guerra, porém não na mesma extensão que o seu pai. Além disso, seu pai também tem uma habilidade
habilidade de destruição mental, aquela em que você simplesmente assume o controle da mente do oponente e fala: vamos lá, mate o seu amigo, forçando o seu oponente a atacar os seus aliados. Para o clã Akimichi, eu dou o título ao Choji. Ele parece estar no mesmo nível do seu pai, Choza, no arco da guerra. Os dois pareciam essencialmente a mesma pessoa lutando contra a estátua Gedo, fora que ele também lutou contra o Asuma durante a Quarta Grande Guerra, o que não é uma tarefa fácil. E é justamente por causa disso que, na minha opinião, o Choji é o mais forte do clã Akimichi. No clã Nara, o Shikamaru é o mais forte, isso aqui não tem discussão, ele é forte e inteligente, conseguiu derrotar Hidan no meio de Naruto Shippuden e é o personagem mais inteligente da obra inteira. Os seus feitos na Quarta Grande Guerra Ninja foram impressionantes e o que ele tá fazendo atualmente em Boruto é bizarro. Agora vamos para o clã Shimura. E sim, o clã Shimura é um clã de verdade. Isso é afirmado em um dos capítulos do flashback com Hashirama e todos os outros quando dizem: ó, os Sarutobis e os Shimuras querem se juntar a nós. Infelizmente não conhecemos muitos membros desse clã, na verdade a gente só conhece um, e se você não sabe, é o Danzo. Danzo é sem dúvida o mais forte do seu clã, ele é cheio de hacks e também foi um Hokage forte na reunião dos 5 Kages. No clã Hatake, ou seja, o clã do Kakashi, a gente tem alguns ninjas conhecidos como, por exemplo, o próprio pai do Kakashi. Sakumo Hatake foi dito pelo próprio quarto Hokage que ele era mais poderoso até mesmo do que os 3 Sanins lendários. Porém, na minha opinião, o Kakashi ainda leva esse título, principalmente se a gente pega os feitos dele no final da Quarta Grande Guerra. Quando ele obteve o Mangekyo Sharingan duplo e, consequentemente, o seu Susanoo, não tem mais competição. Partindo pro clã Kaguya, o Kimimaro é o mais forte. Mesmo enfraquecido, ele lutou contra Gaara e também Rock Lee e quase derrotou os dois. Kimimaro ainda foi capaz de lutar contra o Naruto no modo Chakra da Kurama durante a Quarta Grande Guerra Ninja, o que mostra o quão formidável ele é. A resistência dele é completamente impressionante, e a sua versão do Edo Tensei só foi derrotada quando Itachi desfez o jutsu. E a Kekkei Genkai eu não preciso nem falar, o cara simplesmente consegue manipular todos os ossos do seu corpo. Agora, sobre o clã Kazekage, ou clã da areia, como você quiser chamar, o membro mais poderoso é sem dúvida Gaara do deserto. Embora o terceiro Kazekage tenha sido considerado o mais forte no início de Naruto Shippuden, Gaara acabou ultrapassando seu antecessor durante a Guerra Ninja. Ele lutou contra Madara em 3 ocasiões, incluindo quando Madara se tornou o Jinchuriki do 10 Caudas. Além disso, Gaara foi capaz de proteger Naruto, desempenhando um papel crucial na sobrevivência do protagonista. Indo para o clã Sarutobi, o membro mais poderoso é o terceiro Hokage. Hiruzen, apesar do seu poder ter sido rebaixado em relação aos outros Hokages anteriores, ele foi considerado o mais poderoso dentre os 5 Kages durante a sua época. Hiruzen dominava todas as técnicas da Vila da Folha e conseguiu utilizar todos os 5 elementos do chakra, o que tornava ele, de fato, um ninja muito versátil. Além disso, ele conseguiu enfrentar o Orochimaru, que reviveu o primeiro e o segundo Hokage, segurando ambos durante a invasão a Konoha. Sobre o clã Hyuga, o mais forte é o Neji, eu acho que não tem tanta discussão também. Mesmo sendo da família secundária, Neji conseguiu superar Hiyashi, o líder do clã, em várias ocasiões. Naruto reconheceu sua força mesmo em seu auge durante a guerra. E isso, é claro, é só uma reflexão do talento extraordinário de Neji Hyuga. O clã Senju é um pouco complicado. Muitas pessoas dizem que ele é o clã mais poderoso de Konoha, porém ele só tem um membro realmente forte, que é ninguém mais ninguém menos que o Hashirama Senju, o primeiro Hokage. Hashirama era um monstro em combate, enfrentando Madara Uchiha várias vezes e vencendo as lutas. A sua habilidade de subjugar bijus sem nem mesmo utilizar genjutsu e criar estátuas gigantescas com estilo madeira o colocam em um nível completamente diferente. Então imagina o quão poderoso era o próprio Hashirama. Ele simplesmente foi capaz de criar uma estátua de Buda maior do que a Vila da Folha com seu modo sábio. Foi capaz também de enfrentar Madara Uchiha utilizando seu Susanoo revestindo a 9 caudas. Conseguiu agarrar uma Bijudama com as próprias mãos do seu golem e também foi capaz de subjugar as bijus da 2ª até a 9ª cauda sozinho, apenas com a sua força bruta, é claro. Hashirama é completamente insano, não é à toa que ele é chamado de o Deus Shinobi. Fora que as suas células eram cobiçadas por todos, a ponto de outros ninjas ganharem habilidades novas apenas implantando as suas células nele. Já o clã Uzumaki é conhecido por sua vitalidade e também a sua longevidade. O mais forte, sem surpresa nenhuma, é Naruto Uzumaki. Com o modo sábio dos 6 caminhos, Naruto supera qualquer outro membro do seu clã, incluindo Nagato, que já era formidável por conta própria. E por fim, temos o clã Uchiha, provavelmente o clã mais poderoso de Konoha. Existem muitos membros poderosos desse clã, incluindo Itachi, Shisui, Fugaku, Sasuke e também Madara. Quem desses
esse será o mais poderoso, eu fico me perguntando? Bom, na minha opinião, o membro mais poderoso do clã Uchiha é o Madara. Embora o Sasuke tenha chegado perto dele com o Susanoo completo e também o Rinnegan, Madara no auge, com o Rinne Sharingan e também como o Jinchuriki do 10 Caudas, é insuperável. Madara demonstrou ser capaz de colocar o mundo inteiro sob o Tsukuyomi infinito e enfrentar múltiplos Kages e Bijus ao mesmo tempo. Para isso, existem duas linhas de pensamento aqui: Sasuke com o Rinnegan ou Madara com o 10 Caudas. As pessoas que favorecem o Sasuke sempre mencionam a cena em que ele corta o Jubidara ao meio com o Chidori. Assim, não me entenda mal, é impressionante, o Madara reconhece a sua velocidade nesse momento, mas aquele Madara não tava com o seu segundo Rinnegan. Ele tava literalmente muito mais fraco do que a versão mais poderosa de si, que é o Madara no seu modo Jinchuriki do 10 Caudas, com o Rinnegan duplo e também Rinne Sharingan. Mas, de qualquer forma, essa é a minha opinião. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, deixar o seu like e também se inscrever e coloca aí nos comentários se você discorda de alguma coisa ou se pra você cada um desses clãs tem outros personagens que são mais poderosos no universo de Naruto.